Olá, turma, bora estudar mais um pouquinho? Hoje nós vamos falar da atividade 3, que corresponde à Revolução de 1930, que também está na apostila que vocês receberam, perfeito? Qual o objetivo da Revolução de 1930? Era colocar Getúlio Vargas no governo, tá? E por quê? Porque a sociedade, o governo, né, e a economia estavam naquela época baseadas na República Velha, que nós chamamos também de República dos Fazendeiros. Uma república onde quem governava eram só os fazendeiros, mas não qualquer fazendeiros, os fazendeiros que produziam café e os fazendeiros que produziam leite, que eram os produtos mais comercializados na época. Tanto que na República Velha a gente diz que a política era a política do café com leite, certo? E por que há um esgotamento aí? Porque ficou maçante. Eles estavam no governo desde 1893 e nós já estamos em 1930 e tudo permanece do mesmo jeito, né? Uma economia agroexportadora baseada no café e na comercialização do leite, um governo manipulado pelos coronéis, né? A chamada política dos governadores, que era uma troca de favor, eu te ajudo, mas quanto vai rolar nisso, né? Enfim, e a sociedade já estava saturada com essa situação. Precisava de algo novo, né? Inclusive os políticos que viviam desse esquema de governo já não aguentavam mais, né? Queriam participar, outros estados queriam participar da política, mas não podiam, porque eram só os representantes de São Paulo e os representantes de Minas que poderiam se tornar presidentes. Então, tanto governadores políticos daquela época, como militares e sociedade em geral, já estavam cansados do esquema que eles vinham praticando desde 1893, tá? Então, o que aconteceu para que houvesse o golpe, né? É golpe porque nós vamos ter uma retirada forçada do até então presidente Washington Luiz, certo? Essa retirada vai ser feita através dos militares, são eles que vão retirar Washington Luiz do governo para a entrada de Getúlio Vargas, tá? Hoje nós não vamos falar de Getúlio em si, mas nós vamos falar dos movimentos que impulsionaram a revolta, né, a Revolução de 1930. Então, o primeiro passo foi quebrar a política do café com leite, e isso aconteceu porque o Washington Luiz deveria indicar um mineiro para a presidência e ele indicou um paulista. Isso não podia, era proibido, ia contra a chamada política do café com leite. Era um tempo mineiro, um tempo paulista, um tempo mineiro, um tempo paulista. E o Washington Luiz quebrou, ele simplesmente indicou um paulista. E os demais políticos viram a possibilidade de modificar de uma vez por todas a República, certo? A forma de governar a forma que o Brasil iria caminhar a partir de então. A crise dos Estados Unidos também impulsionou, certo? Porque nós éramos os maiores produtores de café e exportadores. E até com a crise, né, o Brasil deixou de vender o café até ficar em estoques imensos aqui, gerando o convênio de Taubaté para tentar solucionar a perda de dinheiro.
Nós vamos ter, neste momento, alguns movimentos que vão a contribuir para a modificação da República Velha e a transformação da nova república, uma república onde o Vargas iniciará governando e vai ser chamado de Era Vargas, tá bom? Então nós temos aí o tenentismo. O tenentismo tinha como objetivo derrubar a república oligárquica. O que seria a república oligárquica? É isso que eu te falei. Era só paulista e só mineiro. Então, quem governava o Brasil era um número pequeno de pessoas, tá? Por isso, oligárquica. Eles criticavam o funcionamento da política do café com leite, a economia agroexportadora e as fraudes, porque no período da República Velha havia muitas fraudes, principalmente na questão eleitoral. Então, os tenentistas, eles surgiam aqui nesse contexto histórico, eles surgiram como se fosse moralizar e salvar o país. Tanto que mais para frente eles vão ser chamados meio que de heróis, tá? Em 1922, depois de uma eleição oligárquica, que é a que a gente acabou de falar, né, limitada a dois estados, nós vamos ter os tenentes se reunindo, né? Eles se reuniram na, no Forte de Copacabana, né, para lutar contra esse governo. O exército foi chamado e eles pressionaram e forçaram os tenentes a se entregarem, certo? Porém, 17 pessoas ficaram e resolveram lutar, nem que para isso eles precisassem morrer, mas lutar a favor das suas ideias. E junto desses tenentes, nós vamos ter aqui um civil. Ele abraçou a causa e ele também foi alvo de tiroteios, né? Então, dos 18 participantes, só 2 sobreviveram, perfeito? Depois nós vamos ter a coluna Prestes. A coluna Prestes, ela foi criada em 1922, tá? Também a coluna Prestes está ligada aos militares, porque ela vai ter o apoio deles, eles iniciaram o movimento de luta, né, contra o governo oligárquico. A coluna Prestes entra no meio, vai junto com eles nessa luta. O objetivo deles era acabar com a República Oligárquica ou República Velha e buscar uma reforma política, uma reforma real, né, gente? Onde você pudesse ir lá, votar, escolher o seu presidente, que as pessoas pudessem se alistar, né? Que as pessoas pudessem se candidatar a prefeito, a governador, a deputado, e que fosse eleito dentro da Constituição. Perfeito? Então, teve origem nos movimentos tenentistas, começou em 1925 no Rio Grande do Sul e partiu para uma caminhada de 25 mil quilômetros defendendo a sua causa. Teve nessa coluna 1.500 pessoas que buscavam apoio principalmente das pessoas que eram desmerecidas, que não eram vistas pelo governo, né, da sociedade pobre, para lutar em prol de uma república mais digna. E as causas que geraram, né, que eles vão acabar gerando esse movimento, é a reforma desde as questões políticas até a questão educacional, certo? Acabar com o voto aberto,
que no período da República Velha a gente tem o voto aberto e quem não votasse naquele que era o candidato acabava apanhando para secreto. A reforma educacional e o fortalecimento da educação. Aqui, até então, não havia ensino primário e eles queriam que esse ensino tornasse obrigatório, o ensino primário fosse obrigatório. Eles não conseguiram esses propósitos, mas Vargas vai pôr em prática alguns. Criticavam a miséria e a desigualdade. O problema da coluna Prestes é que eles tinham propostas que lembravam o comunismo. E eles, depois que o Vargas assume o poder, eles vão ser perseguidos, principalmente o seu líder, Luiz Carlos Prestes. Ação integralista, né? Aqui está o símbolo, esse símbolo chama-se sigma, é um símbolo grego e que significa soma, perfeito? Essa ação integralista ela vai ser apoiada pelo Vargas, porque o Vargas vai implantar uma ditadura e essa ditadura tem os moldes fascistas. Tá? Então eu coloquei aqui para vocês ideais fascistas, tiveram esses líderes, né? Alberto Torres e Plínio Salgado, que eu pintei de vermelho, que é o cabeça, vamos dizer, do grupo, né? Foi criado em 1933 e lutavam contra o comunismo. Perfeito, turma? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, entra no WhatsApp, tira as dúvidas de vocês e até mais. Até a atividade 4. Tchau, tchau.